Eu venho saudar aos irmãos com a santa gloriosa paz do Senhor. Eu quero, em primeiro lugar de tudo, pedir desculpa por não ter descido, irmãos, porque eu hoje não estou muito bem. Mas fora isso, né, dá para nós ainda estudar, tá bom? Hoje, meus queridos irmãos, nós estamos na aula, na página 34 da nossa apostila. Estou com ela aqui, ó. O tema de hoje é unidade, união e aliança. A unidade, irmãos, sem a união não existe aliança. A importância que Deus fez, e a mais valiosa que foi a sua aliança. O próprio Jesus disse, né, que este cálice é a nova aliança no meu sangue. Se é nova porque existiu antigas alianças. Então, isso descreve todos os pactos. Isso descreve tudo aquilo que Deus fez com o homem, tratos que foram quebrados por parte do homem, invalidados. E assim o próprio Deus veio, se fez carne e habitou entre nós, trazendo uma salvação a qual o homem não podia pagar. E ele se fez homem, habitou entre nós, para fazer uma eterna aliança conosco. Então, nós estamos hoje no sétimo princípio, que, se os irmãos se lembram, começou caráter, primeiro princípio, segundo individualidade, terceiro autogoverno, quarto mordomia, quinto forma e poder ou soberania, sexto semear e colher e a sétima unidade. É a que nós estamos hoje tratando. A apostila vem descrevendo o seguinte: através da definição, ela fala que o seu significado, a ação é uma ação coletiva tendente a um fim único. Quando se trata de uma ação coletiva, se trata do quê? Se trata de um trato que não é somente de uma parte, mas se trata de todas as partes. Então, o trato de Deus com a humanidade foi toda a criatura. E dentro dessa coletividade, ela não pode ser somente uma simples unidade. Unidade, tudo é unidade. Você vai no hospital, é uma unidade. Você vai no posto médico, é uma unidade. Você vai no supermercado, trata-se também de uma unidade. Vocês não reparam, não, estou meio... Entendeu? Então, o que acontece? Isso tudo se refere a uma unidade. Só que a unidade aqui, referente, é o corpo de Cristo, é a igreja do Senhor. Entenderam? Então, o cálice do Senhor é um, o corpo é um, a igreja é uma. Mas a unidade é composta de união com aliança. E a aliança é composta de unidade com união. Entenderam? A unidade é o estado de um, qualidade do que é um ou único, que eu acabei de falar. União é a ação de unir duas ou mais ideias, são aliança, pacto e concórdias. Então, em caráter de concórdia, isso não dá direito ao homem, ao servo de Deus, concordar, mas aceitar. A salvação, queridos irmãos, ela é como se fosse um papel em branco, um contrato em branco, que as condições é do contratador, é do empregador, é do Senhor. Nós apenas somos servos de Deus. Então, o contrato vai conforme as condições de Deus na nossa vida. Então, aqui vem dizendo mais que a união não pode existir sem a unidade. Se não existe unidade nas ideias internamente, não se pode formar uma união no externo. A ênfase deve estar em procurar a unidade interna para chegar à união externa,
Deus está em harmonia consigo mesmo, na consequência da sua divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. A criação está em harmonia e trabalha de acordo com as leis divinas. O homem foi chamado para viver em harmonia com outros homens. Passando para a página 35, nós vimos aqui os princípios da unidade. O princípio da unidade significa o começo da unidade, né? Onde ela começa. Então, ela começa através de uma humildade, através de uma obediência e através do amor, certo? Então, dentro destes três itens, unidade, obediência e amor, isso são frutos divinos, isso são frutos do Espírito Santo, isso são frutos internos. Conforme nós estudamos na aula passada, tudo parte de dentro para fora. Amém? Agora, o texto da apostila foi bem claro em dizer que não foi ou não existe uma unidade sem união. Não existe uma aliança sem uma unidade, sem uma união. Isso significa que isso é um composto, isso é uma fusão que existe dentro do crente, dentro do servo de Deus, da serva de Deus. Agora, prestem bem atenção, que tratando-se de unidade, tratando-se de união, envolve o quê? Envolve humildade, envolve obediência e envolve amor. Por quê, irmãos? Porque isso não é superficial. Isso é de dentro para fora. Entende? Então, a primeira coisa que do homem tem que existir trata-se da humildade. No livro de Filipenses, capítulo 2, no versículo 5 e o versículo 11, está na apostila, irmão, dizendo: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, meus queridos irmãos, não é brincadeira. O que a Bíblia está pedindo para nós sentir o que Deus sentiu. É para nós nos comportar da forma que Deus se comportou. Da forma que Deus agiu ou age, é a maneira que nós temos que agir também. Sempre reconhecendo. Agora observa, humildade é reconhecimento. Também é uma humildade. E a pessoa às vezes ser mais e se fazer de menos. Isso dá numa classe de escola, isso dá numa referência diante de um jovem perante um idoso, né? Por quê? Porque às vezes o jovem tem mais conhecimento do que o idoso, mas com respeito à idade, o jovem sempre respeita pela idade e nunca tenta humilhar o idoso naquilo talvez que ele está falando, às vezes é um professor, às vezes que ele explica, né? Ele talvez, com certeza, deve procurar ele com particularidade e assim, então, a obra de Deus ser realizada, né? A humildade sempre aparecer. E aqui diz: pois ele, substituindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhante de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que, no nome de Jesus, se dobre todo o joelho do céu, da terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Queridos, então aqui todos nós sabemos que o que Deus teve que fazer. Isso aí é muito profundo. Isso aí é uma matéria que nós chamamos de teosofismo, né? Ou doutrina de Deus. Então, mas aqui vocês já entendem, vocês já são certos obreiros que compreenderam que Jesus veio morrer por nós, né?
nasceu sem pecado, viveu sem pecado e morreu sem pecado, né? Então, através dessa santa palavra, o livro de Provérbios também fala: vindo a soberba sobrevém a desonra, mas os humildes está a sabedoria. Mateus 5, verso 3 diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. Agora, meus amados irmãos, conforme eu já tenho falado, essas três áreas, unidade, união e aliança, eu fiz aqui umas comparação, mais ou menos, que é isso, para vocês entenderem, né? Tem uns exemplos aqui que eu quero falar para vocês. Por exemplo, a música, ela é fundida, ela é uma fusão. Quais são os elementos da música? Melodia, harmonia e ritmo. Sem isso, não é música. Sem isso, a música não existe se não tiver melodias, a música não existe se não tiver harmonia, e a música não existe se não tiver ritmo. Então, a formação de uma música é com melodia, harmonia e ritmo. A água também é outro exemplo de uma formação acerca da união, da unidade e da aliança. Então, a água ela é formada por dois elementos. Ela é formada por hidrogênio, que é um gás leve e inflamável, o elemento mais abundante do universo, que é o hidrogênio, e também com o oxigênio. Então, é um gás essencial para a respiração e combustão, e também um comprovante abundante na crosta terrestre. Agora, são as ligações químicas que se unem os átomos de hidrogênio e oxigênio na molécula da água, compartilhando então elétrons para formar uma estrutura estável. A água, ela é uma substância crucial para a vida. Ninguém vive sem água. O planeta Terra, que nem muitos falam, pregadores, eles dizem que era para ser chamado planeta água, porque 70% do planeta é só água. Assim como nós também, né? Temos um limite mais líquido do que, do que sólido no nosso corpo, né? Então, a água é para uma substância crucial para a vida na Terra, sendo utilizada em diversos processos biológicos e presente em diferentes formas, que ela se faz de líquida, sólida e também de gasosa. Então vocês podem observar a fusão, a união e a combustão dentro desse limite. Agora, a palavra de Deus, ela também apresenta a unidade como uma marca de Deus. Então, queridos irmãos, falar de unidade, nós vimos que o processo da unidade, todo mundo sabe que é uma humildade. Só que humildade, irmãos, não se trata de da pessoa fingir que é humilde, não é. A humildade, ela é uma, vamos dizer assim, ela é um atributo humano, é um ser, né? Algo que nós temos na nossa alma produzida pelo Espírito de Deus. Porque falsa caridade é uma coisa, agora humildade é outra. Humildade, irmãos, não significa às vezes a pessoa querer viver em pobreza, querer abraçar a miséria. Não, isso não é humildade. Humildade se fala da pessoa ser ela mesma. Não precisa ser diferente. Ser simples. Assim como Jesus era simples, você também ser simples.
Mas por que isso, pastor Roberto? Porque simplicidade é o forte de Deus. Ele se fez simples, irmãos, porque ele ama a simplicidade. Sendo o Senhor de tudo, ele se tornou simples. Sendo Deus Todo-Poderoso, ele se fez o servo sofredor. Então, a humildade é o primeiro sistema que temos que obedecer. Agora, o segundo se trata da obediência. No livro de Filipenses 5:2 vem falando, o mesmo assunto, que ele a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Agora imagina Deus obedecer a quem, gente? Quem que ele tinha que obedecer? Ele tinha que obedecer, irmão, ao curso da história da vida. Aquilo que havia projetado, a divindade havia projetado, ele havia projetado aquilo na sua pré-existência. Quando o homem transgrediu, automaticamente ele partiu para o plano B, que foi dar a sua vida, enviando seu filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Então, no livro de Hebreus, fala sobre isso. Como é que a pessoa se observa a obediência? Primeiro, dos filhos com pais e mães. Segundo, é do membro com a igreja. Hebreus 13:17 fala: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, ou seja, os vossos pastores, né? Pois velam por vossas almas como quem deve prestar conta, para que façam isso com alegria. Vou baixar um pouquinho. Faça isso. Não, ficou pior. Assim tá bom. Faça isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. E por fim, o amor. O amor, irmãos, é um sentimento, é uma afeição profunda. João 13, versículo 34 a 35 diz: Jesus dizendo: novo mandamento vos dou, que não vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns aos outros. Então, a prova de que nós somos discípulos e servos de Deus é o nosso amor cristão uns para com os outros. Amar a Deus é uma obrigação, sem palavra. Agora, ao próximo, como a nós mesmos, é complicado, porque isso, muita gente dá vazão à carne e acha assim: eu não gosto daquele homem. Eu, como servo de Deus, sou obrigado a perdoar ele, mas infelizmente, Deus me perdoa. Eu não quero assunto com ele, ele para lá, eu para cá. Eu acho que você devia fazer uma avaliação nisso, um autoconcerto e deixar a carne terminar de morrer e passar a ser verdadeiramente o servo de Deus, tá? E aqui continuando, então nós temos aqui o amor é o cristão. Então, mediante, eu estou correndo por causa do tempo, tá, irmãos? Porque o vídeo, ele é complicado do WhatsApp. Mas mesmo assim, vamos lá. O amor. Existe o amor carnal, existe o amor espiritual, existe o amor de família, pai, mãe, enfim, pai, esposa e filhos, e existe o supremo amor de Deus. Isso no grego é chamado de eros, stargo, filial e ágape, tá? Então esses são os quatro tipos de amor. Isso tem muitas mensagens aí. Isso é muito bom a pessoa explicar isso no casamento, tá bom? E agora, continuando aqui na página 36, o grande desafio da igreja. Como se convencerá o mundo de que Jesus é de fato Cristo, enviado pelo Pai? Como se restabelecerá a glória divina da igreja primitiva? Como a igreja poderia ser aperfeiçoada? A resposta é todas essas perguntas. Nos encontramos já na intercessão de Cristo, em João 17, quando ele ora para seus seguidores que seja um só corpo. A igreja é mais que uma organização, ela é um organismo. A igreja é um corpo constituído de muitos membros, e se queremos que ela cumpra a sua finalidade, é necessário que cada membro seja encontrado no lugar certo e funcionando numa relação com os demais, através da obediência, através do amor
e através da humildade. Tá certo? Aqui, a oração de Cristo pela unidade, né? Então aqui vem falando que ele, no livro de João 17, 21, fala: para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Pode observar que a oração de Cristo, ela pela unidade, ela se repete mais 2 vezes. Só existe um outro registro nas Escrituras onde o Senhor repetiu por 3 vezes a sua oração. Foi quando agonizava no horto, né? No momento em que orava para que a vontade do Pai se cumprisse. Então ele ali no Monte das Oliveiras, ele sentiu a agonia e toda vez ele disse: porém, Senhor, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade que está no céu. Assim, será que o problema da unificação da igreja para que o corpo se torne apenas um, será que isso vai ser problema, irmãos? Será que demonstraria ser uma tarefa comparável em dificuldade à própria redenção? Observamos, irmãos, as outras 2 orações em João 17 a favor da unidade da igreja. No versículo 22 diz assim: que eu dei-lhes a glória que a mim nos deste, para que sejam um, como nós somos um. Segundo o versículo 23 fala: eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como tem amado a mim. Pois bem, essa oração de Cristo se cumprirá ou não? Ou ela talvez só se cumpra no céu? No céu não vai se cumprir se não se cumprir primeiro na terra. Você tem que ser salvo para morar no céu. Essa aqui é a verdade. Existe a menor possibilidade de erro? Sim, claro que existe. É se você pecar, ué, né? A oração de Jesus em favor da unidade se refere que tempo presente para que o mundo creia que ele foi enviado. O segundo é o corpo de Cristo, ele também é um organismo, aqui fala de uma unidade como a igreja, como os membros. Tem muita gente, irmãos, que fala que ele é a igreja. Não, ele não é a igreja. Ele faz parte da igreja, mas ele é um membro do corpo de Cristo, que é a igreja. Aí é diferente, entenderam? Então diz aqui que a incitante razão pela qual deve a igreja vir a ser uma só é que ela é a mais que uma organização apenas. Ela é um organismo. Por que é um organismo? Porque ela é o corpo de Cristo na terra. Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos céus, isto é, dos pés de Cristo. E para ser cabeça sobre todas as coisas, deu à igreja, que é o seu corpo. Efésios 1, 22 e 23. Paulo, naquela sua grande epístola, Efésios discute em detalhes essa unidade do corpo de Cristo. Ele começa dizendo: procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz, Efésios 4:13. Essa unidade é do Espírito, mas observe que se trata também de algo que não se cumprirá sem a nossa cooperação. Então o apóstolo Paulo, aos Efésios, ele dá 7 unidades que devem ser guardadas no versículo 4 ao versículo 6. Um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai. Não é um Deus e um Pai, não. É um Deus e Pai. Viu? Como a unidade do corpo de Cristo poderá se realizar? A realização da unidade do corpo de Cristo, assim como nos foi expressa dita, é a obra do Espírito de Deus que agirá através dos dons sobrenaturais dos ministérios que Deus conferiu à igreja, que é o quê? Apóstolo, profeta, evangelista, pastores e doutores. Página 38, mudando. E agora na página 39. Fomos igualmente advertidos que esses dons ministeriais são indispensáveis à tarefa de aperfeiçoar a igreja, até que seus membros cheguem à unidade da fé. Um só dom ministerial que falte e a obra estará incompleta. Então, não pode, obra de Deus, criar atalho. Ela tem que ser conforme a Bíblia fala. A igreja não pode faltar pastor, a igreja não pode faltar um profeta, a igreja não pode faltar um evangelista, a igreja não pode faltar um professor, um doutor, né? Mestre, não pode faltar, entendeu?
porque através daí Deus usa cada um dentro da sua função, e isso ele faz com que a obra aconteça dentro da igreja em caráter de salvação da alma e prepará-la para a vida eterna, tá certo? Aqui vem, até que todos cheguemos à unidade da fé ao conhecimento do Filho de Deus, varão perfeito à medida da estrutura completa de Cristo. Então aqui, irmãos, está dizendo sobre ilimitação. A gente somos limitados, por isso que entra aí o seguinte, a carência da submissão a Deus, porque ele é ilimitado e nós somos limitados, viu? Concluindo, irmãos, o cristão ele é sensível ao pecado e busca vencê-lo. Está no Salmo 40, versículo 11 e o versículo 13 ao 13, né? Na apostila, página 39, diz aqui, ó, concluindo, diz Billy Graham, famoso evangelista americano, disse: o pecado é uma revolta contra Deus. O estabelecimento de uma independência falsa, a substituição de uma vida para Deus por uma vida para si. O cristão autêntico, ele é uma pessoa sensível ao pecado. Por que é sensível ao pecado? Porque a carne é fraca. Que nem muitos falam, né? A carne é fraca. Mas tem um ditado, irmão, que o pecado não é vitamina, infelizmente. A graça de Deus, a força de que nós temos que vencer o pecado é através da oração, através da leitura da palavra, da obediência, tá? É através do sacrifício, da santificação, mas também tendo atos que comprovam a nossa humildade, que comprova a nossa aliança com Deus, que está em firme pé, né? É tipo um casamento fiel, né? Aquele homem, aquela mulher que tratou, está cumprindo e irá cumprir aquele voto até o dia que Deus permitir, né? E aqui continuando fala, precisamos de pessoas que temam o pecado, que não fiquem a apontar o dedo para os pecados alheios, mas que vejam seus próprios pecados. Isso significa uma autoexistência dentro de nós de reconhecimento, porque infelizmente muitos perfeitos, né, entre aspas, olha o cisco no olho do próximo, mas esquece a trave que está no dele. Isso é complicado. Deus nos chamou não para sermos juízes, mas para sermos servos, viu, meu querido? Então, esteja, irmãos, completamente convencido do amor de Deus, tá? Que Deus possa, através dessa palavra, o vídeo não pode ser muito longo, mas eu quero dizer para os irmãos que, concluindo a matéria, aliança, união e unidade é uma fusão. Então, isso significa da dependência de um para o outro. É como se numa fábrica, o produto, para ser completo, ele tem as partes da montagem, da união, da fusão, que formam um todo. Nós, para sermos um todo, isso vai acontecer só na glória, porque é através da santificação. Quando nós aceitamos Jesus, o que é santo habita em nós, que é o Espírito. Passamos então a viver sermos nova criatura, a viver nova vida em Cristo. Depois de nova vida em Cristo, meus queridos, aí vem a prova a Deus através da obediência, através da submissão e da humildade. Com isso, vocês, mostrando a Deus, vocês então aí já declara ser propriedade de Deus, declara ser filho de Deus e passa a ter seu nome escrito no livro da vida. O salvo, irmãos, tem uma possibilidade muito tranquila de viver na terra. Ele sofre, mas sabe que quando morrer, ele está com Jesus, ele está na glória com Deus. Agora você já imaginou a pessoa que luta, chega no final, aí o Senhor fala com ele assim, apartai-vos de mim que eu não te conheço. Você já imaginou isso? Eu já falei sobre isso. Isso, irmão, significa, sabe de quê? Relacionamento. A Bíblia fala, por exemplo, lá no Antigo Testamento diz assim, Abraão conheceu Sara. Então, quando o marido conhecia no seu relacionamento íntimo com a esposa, isso significava o quê? Intimidade. Então,
O relacionamento que Deus está se referindo é a intimidade. Quando é que você foi íntimo com Deus? Só dentro das muitas das vezes a pessoa só é íntimo com Deus dentro da igreja. Só lembra dele dentro da igreja. Mas nós temos que lembrar dele no mundo, no mundo, em casa e na igreja. Entendeu? E assim, meus queridos irmãos, espero que essa pequena aula hoje, né, que eu não pude estar com vocês, mas Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Segunda-feira estaremos com a nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir. A paz do Senhor a todos, missionária Luciene, missionária Kátia, pastor Edson, presbítero Marco, reverendo Jorge Rômulo, obreira Débora e assim todos da Oiomade. Que Deus abençoe vocês, que nós possamos estar unidos sempre em nome de Jesus. Fazer uma oração, né? Bendito Deus, bendito Pai, vem nesse momento, Senhor, apresentar a tua classe, essa aula que estamos aqui encerrando. Entrego nas tuas mãos a vida de cada um, Senhor, que possa, ó Deus, ser, Senhor, abençoado e esta aula ser, Senhor, sempre, Senhor, abençoada por ti, em nome de Jesus. Amém? O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja com todos e sobre todos, não somente hoje, mas para sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos. Fiquem então todos na santa e gloriosa paz do Senhor.